Olá, turma, tudo bem? Eu acho que esse é o cenário efetivo do canal. Já faz alguns vídeos que eu tenho gravado dessa forma e eu tenho gostado bastante. O chapéuzinho aqui vai servir bastante, porque o assunto é um pouco sério, então eu espero que não fique um clima de velório. Então eu estou fazendo o possível para que não fique um clima muito tenso. Alerta de gatilho, vamos falar sobre magreza extrema, então se é um assunto muito sensível para você, não assista esse vídeo, porque eu vou ser bem expositivo com histórias, experiências e imagens também. E se no caso você estiver assistindo e você disser, eu tô bem, e aí ao decorrer do vídeo você falar, Kevin, não dá não, aí pode ir embora também, vai embora. Dito tudo isso, espero que vocês que continuaram aqui comigo, vamos falar sobre magreza extrema. Magreza extrema é uma tendência de 1990 até os anos 2000 e vem ganhando muita força agora no ano de 2026. Eu sei que teve um movimento contra, essa questão da magreza extrema nessa época de corpos mais naturais e tudo mais, mas parece que não vingou, né? Eu não vim aqui para ofender corpos das mulheres, né? Tem Ariana Grande, Demi Moore e várias outras, mas é um pouco triste como a influência delas e talvez uma atitude mal pensada de aparecer dessa forma, pensando que elas estão bonitas e arrasando e tal, acaba afetando negativamente a um público mais jovem, mas eu também não culpo elas porque eu acho que elas não têm muita culpa nisso, sabe? É meio que essa atitude delas afeta negativamente, né? Acaba sendo uma influência muito ruim. Mas eu espero que elas se cuidem e que, enfim, não a voz da magreza extrema, mas pessoas que estão conscientizando sobre isso seja muito maior. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar a minha relação com comida, que eu amo comer, principalmente doce. Comida pra mim tem uma memória muito afetiva, justamente porque tanto da minha avó paterna, onde ela fazia café com leite pra mim, faz mais ou menos uns 10 anos que ela faleceu e eu ainda lembro do café com leite dela, então isso é muito afetivo pra mim. E na questão materna tem o meu avô, né? O meu avô fez todos os meus bolos de aniversário. A partir daqui vai aparecer várias fotos pra vocês de vários bolos que ele fez. Ele fazia o meu bolo de aniversário, ele fazia o bolo da família, né? Então qualquer pessoa da família que fazia aniversário, ele fazia o bolo. E não só isso, o velho antes que era pedreiro e batia massa, né? Pra construção, agora ele bate massa de bolo, massa de pão, massa de salgado. Então, assim, ele faz tudo. O velho faz tudo. Eu lembro num ano novo, ele meio que fez um rodízio de pizza. Ele fez umas 30 pizzas, deixou tudo pronto só pra gente ir lá e assar. É tanta coisa que ele faz. Ele faz bomba de chocolate, croissant, com ou sem recheio. Ele recentemente aprendeu a fazer comida japonesa e aqueles carrossel de coco. Enfim, gente, vai aparecer um monte de imagem aqui de várias coisas que ele fez. Se eu não lembrar de alguma, vai aparecer aqui com certeza. E, além disso, pra quem não sabe, eu sou de 2003, então eu peguei aquele finalzinho dos anos 2000, onde tinha aquela quantidade de bolo quilométrica. Pega 2 cadeiras de plástico e junta e dava um bolo daquele. Dava pra quem é da família comer, os convidados, né, o vizinho que vinha, pegava, comia de monte, levava embora, cada um da família também distribuía e ainda tinha bolo pra, sei lá, mais uma semana e meia. Aquela época era uma época boa. Devia ser 6 quilos de massa de bolo, mas nem sempre foi assim. O que acontece é que eu já fui gordinho, né? As pessoas me chamavam de bolinha de queijo, mas era carinhoso, eu não levava isso pro meu coração. Mas eu era baixinho e eu era gordinho, e aí lá eu conheci K-pop, pior coisa que poderia ter acontecido. Eu conheci o K-pop no ano de 2015, 2016, onde o negócio era ou ser saradinho, porque não dava nem pra chamar adolescente de bombado, tem uns cortezinhos aqui no abdômen, ou você ser magro. E aí eu espichei, né? Então eu era gordinho, uma bolinha de queijo, e depois eu espichei, e agora eu não era nem magro e nem gordo, eu era o que as pessoas chamam de falso magro. Então se eu coloco uma blusa larga ou uma blusa preta que passa a impressão de ser mais magro, se eu levantasse a blusa ou a blusa ficasse um pouco mais marcada, dava pra ver uns pneuzinhos, né? Vamos lá, convenhamos, época de 2015, 2016, o mundo fitness não era lá essas coisas, acho que ninguém conhecia muito dessa época.
Calorias não existiam, nutricionistas não existiam. O mito era de quanto menos você comer, mais você emagrece. O aplicativo de 30 dias para você ganhar uma barriga trincada e gordura localizada com exercícios localizados para perder a pochetinha. Como então eu era dessa época, o meu plano foi o seguinte: eu vou diminuir a quantidade que eu como das minhas refeições e a quantidade de refeições que eu faço. Então eu deixei de tomar café da tarde e deixei de tomar café da manhã. Eu só almoçava e jantava. Aí eu diminuí a quantidade que eu comia. Então eu comia 2 colheres de sopa de arroz e de feijão e um ovo, ou dependendo da mistura. Proteína também deveria ser menos. E aí eu lembro que eu almoçava meio-dia, e aí, enfim, eu jantava, era tipo 5 horas, 5 e meia, porque eu estava varado de fome, eu terminei de almoçar, mas eu continuava com fome, mas eu segurava isso até dar esse horário para eu poder comer, e aí eu só ia almoçar no outro dia. Além do que, eu deixei de comer de garfo nessa época, porque falavam que quanto mais você mastiga, mais saciado você fica. Então eu falei, eu devo então, nessa pequena porção que eu já tenho que comer, né, ingerir uma quantidade cada vez menor e mais devagar, para eu demorar para terminar de comer, para terminar de degustar, para parecer que eu comi bastante e estar mais satisfeito, sabe? Cara, bizarro, que bagulho diabólico. Enfim, aí o que acontece? Nesse intervalo que eu ficava com fome, entre o meu almoço e a minha janta, acontecia também de depois de eu jantar, que era 5 e meia, então mais ou menos umas 8 horas eu ainda estar com fome. Aconteceu também, eu acho que no café da manhã, tipo 9, 10 horas que eu deveria comer alguma coisa, tomar um café da manhã antes do meu almoço, tava naquele hype também de mukbang, né, que é aquela quantidade exorbitante de comida e as pessoas vão comendo tudo aquilo. Eu tinha colocado na minha cabeça que se eu assistisse essas pessoas comendo, eu me sentiria satisfeito. E, além disso, diferente de você, eu não fui pego por esse aplicativo aqui. Eu tava treinando no meu quarto às escondidas, mas eu não fui pego. Então eu comia menos e eu treinava mais, né? Só que não durou muito, porque eu acho que eu lembro na minha cabeça de ter ficado mais ou menos umas 2 semanas e não mais que isso, porque eu comecei a me sentir muito fraco. Porque eu agora não conseguia mais estudar, eu tava o tempo todo irritado, com uma dor de cabeça e uma fraqueza. Fazer exercício, parece que eu não tinha força de nada. E aí eu acho que ou durou 1 semana ou no máximo 2 semanas, eu falei, quer saber? Joguei tudo pro alto, chega. Eu amo comer, é melhor ser gordinho, depois eu emagreço. Alguma coisa assim. Olha só como essa coisa de magreza acaba entrando na nossa cabeça e a gente fazendo coisas completamente perturbadoras, achando como se fossem as coisas mais normais do mundo. Eu olho agora pra mim, pra minha mente de adolescente na época e falo, mano, que bagulho bizarro. Agora, o meu caso não chega nem perto de coisas muito piores que eu já ouvi. Então, ainda falando sobre esse mundo de idols e K-pop, eu acho que todo mundo deve conhecer o caso da Momo. Ela precisava debutar no grupo dela, que é o Twice, e ela precisava emagrecer uma quantidade de quilos que eu não lembro quanto é, em 1 semana. Ela intensificou os seus treinos, ela ficou em jejum absoluto durante essa 1 semana, e ela comia 1 cubo de gelo por dia. Nesse outro caso aqui tem a Wonyoung do IVE. Eu não sei exatamente que dieta ela fez, mas, mano, ela tem 1,73 de altura e pesava nessa época 48 quilos. Tem um outro caso também da... Eu tô vendo por aqui, vocês estão vendo por aqui. Tem o caso da Hyojin. Isso aqui é um pouco infeliz da parte dela, né? Mas eu meio que entendo por conta da cultura de idol e tal. Hyojin a Hyojin é uma ex-integrante do Luna, e aí ela postou no Instagram dela uma foto dela na balança, né? No caso só a balança. Ela, se eu não me engano, tem 1,50 de altura, mas eu tenho certeza que isso não é um saudável de forma alguma. E aí que vem um ponto, porque eu disse que eu entendo a cultura de idol, porque eles veem essa coisa de você, sabe, se abster de comida, você se emagrecer como parte do seu trabalho. Então, tipo assim, se você tá emagrecendo porque você, enfim, quer ficar bonito pras câmeras e pros seus fãs, nossa, parabéns, você tá realmente se esforçando, sendo que na verdade você tá
sabe? Acabando com a sua vida, jogando ela pra fora, minando ela. Não é só mulheres, pelo menos no mundo dos idols, não é só mulheres que passam por esse tipo de restrição alimentar. Assim como tem o caso do Jin do BTS, que ele falou que ele comeu 4 peitos de frango por dia durante um ano. Então, se é café da manhã, almoço, café da tarde e janta, ele comia um peito de frango. É um peito, tá? Não é mais nada. É um peito por refeição durante um ano todinho. E o seu companheiro de mim fazia também uma refeição por dia. Teve um caso que eu acabei encontrando, que é o desse aqui, que é o Horon. Horon? Eu não sei como é que fala. Mas, mano, tem 1,90 m de altura. O cara é um avatar. E aí, o que acontece? Eu não sei se era pra uma foto de revista, pra uma marca. Não sei se ele tava fazendo divulgação pra um dorama que ele tava fazendo. Eu sei que ele precisava perder 8 quilos em uma semana também. Ele com certeza deve ter intensificado os treinos dele. Provavelmente era uma foto que ia ser sem camisa, então quanto mais seco, melhor. E aí ele falou numa entrevista que ele simplesmente não comeu. Ah, o que você fez pra emagrecer? Não comi. Incrível, incrível! Como você é dedicado ao seu trabalho. Mensagem com felicidade, com vibrando e nossa, cara, uau, que incrível, você conseguiu, parabéns. Quê? Um dos casos mais recentes e que mais estourou na bomba do K-pop, que foi o da Chaeyoung do Triple S, onde eu peguei uma foto comparativa e você já via que ela era magra e ela ficou ainda mais magra. Agora eu quero que vocês pensem um pouco comigo. Todo mundo, quando eu vejo, sempre fala, ah, emagreza extrema em 1990, anos 2000 e tal. Só que nada é da noite pro dia, sabe? Vai sempre dando uns sinais de que esse tipo de coisa, né, que alguma coisa vai acontecer. Então não foi só nessa época, né? Teve ali seus pequenos sinais ali com a Marilyn Monroe, acho que em 1960, 1970, depois 1930, 1920, mas um caso mais drástico que eu encontrei antigo foi do ano de 1837. Agora a gente vai começar então por uma fofoca histórica, né? E fofoca com print. O que acontece? Elizabeth, mais conhecida como Sissi pelo seu apelido pessoal, e eu acho muito mais bonitinho chamar ela dessa forma, nasceu na Baviera em 1837. Ela tinha 15 anos e a irmã dela, Helena, era um pouco mais velha do que ela. Elas tinham uma mãe que se chamava Ludovica, e aí elas já estavam na época de casar e tal. Ela falou, preciso arranjar alguém pra vocês, principalmente pra Helena, que era mais velha. A Ludovica tinha uma irmã, que era a Sofia, que tinha um filho chamado Francisco, que já ia ter 18 anos e ia virar imperador. Aí acontece então que eles estão lá, vão fazer um negócio, né, para os noivos se conhecerem. O Francisco acaba gostando muito mais da Sissi e só fala pra mãe dele que ele só vai casar com a Sissi. E se não for com ela, ele não vai casar com mais nenhuma outra mulher. A Sissi então acaba se casando com o Francisco, eles acabam tendo a primeira filha. Entretanto, a megera da mãe dele, que é a Sofia, pega a filha da Sissi e fala que a Sissi é muito nova pra criar e exige que o nome da neta tenha o mesmo nome que o dela. Então é a Sissi vó e a Sissi filha. Aí nisso tudo, pior ainda, além de ter uma sogra megera, o Francisco, né, um marido que acaba sendo ausente porque tem que cuidar do império, a Sissi acaba também ficando muito triste porque ela era diferente das outras garotas. Ela era uma garota aventureira, ela gostava de cavalgar, ela gostava de caçada, ela era muito rebelde, né? Vamos dizer que ela não tinha muita etiqueta para ser alguém da nobreza. Só homens podiam fazer tatuagem e ela queria ter uma tatuagem. Só homens podem usar charuto e ela gostava de charuto. Enfim, passa-se um tempo e aí ela tem mais um filho com Francisco, que eu também não lembro o nome, vai ter aqui o print e o nome da garota. E aí ela pega as duas filhas e fala que dessa vez ela vai assumir a responsabilidade e ela precisa viajar com o Francisco e leva as duas filhas. Essa segunda filha, então, acaba falecendo e aí então a Sissi vai por água abaixo. Afinal de contas, se ela já não tem um marido, perdeu uma filha e agora vive sufocada no império, a única coisa que lhe resta é a beleza. Uma coisa que eu não pontuei de propósito, mas a Sissi era maravilhosa. Todo mundo achava ela bonita e ela era tendência na época, sabe? E é muito engraçado o padrão de beleza dessa época, onde ter um corpo mais gordinho, entendeu? Com umas carnezinhas, era muito mais bem visto porque isso representava fartura. Isso representava que você vivia bem de vida.
A Cici, então, pesava, de novo, de 45 a 50 quilos e ela tinha 1,72 de altura. Agora eu imagino na cabeça dela tendo perdido tudo e a única coisa que lhe resta é a beleza, então ela ficou cada vez mais fissurada com o próprio corpo e em se manter cada vez mais bonita. Uma coisa que as mulheres usavam na época era, eu pesquisei, e era espartilho, que era pra você ficar, ó, um pitel, entendeu? Com uma cinturinha como top. Só que o dela era um espartilho diferenciado, porque o espartilho comum ficava apenas nas costas. O dela era em 3 lugares, então era nas costas e nas laterais. Eu sei que levava mais ou menos 1 hora para ela ficar pronta para poder usar esse espartilho, o que dificultava muito a respiração dela, mas o que importava para ela agora era estar bonita. Então pegava aqui nas laterais, aqui atrás, e eu sei que de 50 centímetros de cintura, o dela ficava 40. Eu vou usar minha cola porque tem muita informação, mas ela não comia nada sólido, entendeu? Ela só ingeria líquido. Isso envolvia laranja, leite e cerveja. Cachaça não tem problema, né? Ela só abria exceções para sorvetes e doces, como pétalas de violetas cristalizadas. Achei chique. Aí vem a parte mais complicada disso tudo. A mulher já não comia direito, entendeu? E aí, o bagulho, se a gente acha que nós somos performáticos, imagine o pessoal na época que não tinha o brain rot e distrações na vida. Ela praticava exercícios intensos durante 8 horas. Então, assim, não sei se direto, não sei se com intervalo. Os esportes que ela fazia era natação, caminhada e cavalgada, e pelo que eu pesquisei, ela pegava um pezinho também, entendeu? Hoje ela seria diagnosticada com anemia aguda, então ela precisou consumir carne vermelha. Então quando ela finalmente pediu um bife, o pessoal pensou, nossa, ainda bem, graças a Deus, assim você vai comer. Ela pedia para eles pegarem um pedaço da carne e eles espremiam. Eu não sei se aquilo ali que sai é um sangue ou o líquido da carne. Ela bebia esse líquido e aí ela pegava o bifão e passava no rosto. Sabe? A skincare. O que hoje em dia talvez as meninas peguem o blushzinho para dar um ar de saudável, um ar de vida, ela pegava bife ou qualquer outra coisa que ela comia. Além disso, para afastar a fome, a Cici dá-lhe, ó, 30 a 40 cigarros. Eu não sei se por dia, por semana. A única coisa que eu tenho certeza que aqui diz é que é um charuto após o jantar. O que me pega ainda é que essa mulher viveu até os 62 anos e ela só se foi porque pegaram ela, né? Ela não morreu naturalmente. Acharam ela e ela era imperatriz e falou, vamos acabar com ela. Porque, mano, pra ela ter feito tudo isso aqui e ela ainda tá viva, tipo, hoje em dia se você pega pra comer alguma coisa estragada, tu vai. Uma coisa ainda que eu fui pesquisar ainda foi sobre a história da magreza extrema. E é muito engraçado ou interessante saber que os gordos já tiveram o seu momento de brilhar. Então, por exemplo, na pré-história, corpos volumosos, quadris largos e seios fartos e barriga proeminente era associado à sobrevivência e fertilidade, indicando fartura, saúde e capacidade de gerar descendentes. Então agora, antiguidade, proporção, simetria e harmonia matemática. Corpo esteticamente definidos, mas com curvas sutis, seios pequenos e pele clara. Imagine se Imagina se a harmonização facial tivesse na Grécia ou na Roma, né? Eu acho que ia ser realmente sucesso. Idade média, modéstia, pureza, espiritualidade, corpos magros, quadris estreitos, seios pequenos e pele pálida. Já a beleza física era associada ao pecado, priorizando a aparência angelical e recatada. Renascimento, exaltação das curvas e riqueza, né? Mulheres arredondadas, pele pálida, cabelos claros ou ruivos e ombros largos. Gordo era rico e tinha status social que significava fartura. E então a gente chega no século 20, né, os anos 20, com uma silhueta reta, sem curvas demarcadas, cabelos curtos estilo Bob. Anos 50, o retorno das curvas acentuadas e do corpo em formato ampulheta, Marilyn Monroe. E 1960 até os anos 2000, onde tem agora uma magreza extrema e torna-se predominante. E aqui umas mulheres que eu destaquei, que foi os anos 60 pela Twiggy, Leslie Lawson, os anos 70 a Farrah Fawcett, anos 90 como a Judy Kidd e os anos 2000 como a Paris Hilton.
Com isso que eu apresentei a história e contei todo esse negócio pra vocês, a minha experiência, talvez vocês se perguntem, Kevin, o que você, como um homem, entendeu, no seu não lugar de fala, está falando sobre uma crise extrema? Bom, antes de tudo, eu espero que a minha história, né, enfim, toque um pouco vocês de alguma forma, mas eu um dia, se Deus permitir, eu quero ter filhas, né? E eu gostaria que as minhas filhas não passassem por esse tipo de problema. Eu sei que elas vão chegar nessa fase de comparação e etc, mas eu quero poder estar ali para poder ajudar elas e, de preferência, desde o início da vida delas, ensinar elas que vai muito além de estética, sabe? Assim, eu não vejo problema nenhum em você talvez querer estar um pouquinho mais magra ou um pouquinho mais gorda, contanto que esteja ali, ó, no limite do saudável e que seja também uma coisa que você realmente olhe pra si e fale, porque eu acho que eu vou ficar mais bonita ou mais bonita, mais gordo ou mais magro. E não porque, na verdade, tá todo mundo dizendo que talvez eu fique melhor assim ou dessa forma. Ou porque a indústria dita que é dessa forma que tem que ser, sabe? Então, além disso, como eu estou estudando teclado agora, eu estou estudando um pouco mais sobre música e tal, vira e mexe aparece também para mim artistas, né? E como eu disse, eu acompanho idols. Imagine você fazer um show durante 1 hora e você precisa cantar e precisa dançar. Você precisa de energia, você precisa de músculo, você precisa comer. Como é que você vai conseguir fazer uma performance? Porque pode parecer que não seja tão desgastante, mas de fato você cantar e dançar não é realmente para qualquer pessoa. Você precisa ter um corpo funcional. Tem um caso, por exemplo, uma pessoa na minha família que ela tem dificuldade de levantar, ou ela tem dificuldade de eu pegar uma garrafa, sabe? Isso aqui é muito difícil para ela, simplesmente porque ela não tem massa magra. Então, entende como não é só estético, mas você pode estar bonito agora, você pode achar que você tá magra agora e tá bem agora, mas e depois? Outra coisa, entrando no assunto de comparação, corpos são individuais. Você nunca vai conseguir chegar, talvez, no corpo de alguma dessas mulheres que eu apresentei. E assim também que se caso você tenha um corpo tão bonito que a ponto que muitas pessoas, milhões de pessoas vejam e elas tentem querer o seu corpo, elas também não conseguem. Eu tava vendo uma entrevista ou um vídeo, sei lá de quem que era um homem que ele tinha um shape. Acho que eu vou até ficar em pé, deixa eu ver se vai dar pra me ver. Acho que é aqui mais ou menos, né? Aqui, ó. Vocês só precisam ver aqui a barriga. Tinha um cara, tinha um mano A, vou ver aqui, tinha um mano A, e aí o que acontece? Ele tinha um shape, e aí ele olhava pro mano B e ele queria o shape do mano B. O que acontece? O shape do mano B era tipo assim, uns quadradinhos, bem riscado, pá, da hora. 2, 4, 6, 8 gominhos certinho. Aí o do mano A, qual era o problema? Aqui tinha 1 e 2, e aqui do lado esquerdo tinha um só. Tipo, era um gominho só que dava o tamanho dos dois, entendeu? E ele falou, meu, o que que eu vou fazer? Eu nunca vou conseguir ter o shape do mano B, porque não tem como, entendeu? Então são corpos individuais. O que fica bonito pra uma pessoa, talvez não fique bonito pra você. E mais do que isso, você realmente acha que vale a pena, realmente, ao invés de você olhar pra si e gostar do que você vê no espelho, você ficar olhando uma outra pessoa como se você só fosse ser bonito se você fosse igual àquela outra pessoa? Uma coisa que eu quero falar sobre boas influências, né? Uma pessoa que detém de uma grande influência, é um famoso e que me deixou muito feliz com o que ele disse, foi o Kai do EXO, né? Ele também é um idol, eu já admirava ele por ser um grande dançarino, acho que minhas maiores inspirações. E aí o que acontece? Aconteceu exatamente dele fazer uma entrevista e perguntarem pra ele sobre dieta. E ele falou essas seguintes palavras: para mim, eu tenho que fazer dieta, mesmo que seja difícil e estressante por causa da natureza pública do meu trabalho. Então, para os fãs que não têm esse tipo de trabalho, eu não acho que seja necessário para eles fazerem dieta, a menos que seja para a saúde ou satisfação pessoal. Mas se eles querem perder peso por causa do que as pessoas pensam ou pela aparência externa, então eu não acho que você precise fazer dieta morrendo de fome. Não seria mais feliz passar tempo comendo comida deliciosa com pessoas que os amam como eles são? Deus abençoe este homem, entendeu? É isso que eu falo. Ele é muito conhecido, ele tem uma grande influência, e é o que eu falo. É um assunto difícil de falar? É. Mas precisa ser falado. Porque se simplesmente não falar nada, as coisas pioram. Então, ele veio e falou, cara, eu odeio, vamos dizer assim, eu odeio fazer. Mas eu preciso fazer porque faz parte do meu trabalho. Se não fosse por isso, se você quer fazer simplesmente por fazer,
né? Se for pela saúde, tudo bem. Se for por uma satisfação pessoal, tudo bem. Contanto que não seja se comparando com outras pessoas, né? Fatores externos. Ok. Mas agora você fazer isso simplesmente gratuitamente porque sim? Porque quem conhece os bastidores de um idol sabe o tanto que a empresa faz eles passar fome, que nega comida pra eles, e a maioria dali sobrevive porque tem um veterano que passou pelo mesmo problema e compra comida escondida. Ou você mesmo sai às escondidas e vai comprar um salgadinho, um chocolate, porque a empresa só te deu, sei lá, salada e frango. Enfim, é um assunto, de novo, triste, muito triste, mas que é importante a gente falar, conscientizar para que, enfim, as pessoas que já estão no problema saiam dela e para que novas pessoas que pensem em entrar nisso não entrem. E nós que estamos aqui, bem, graças a Deus, continuamos aqui para ajudar essas outras pessoas, certo? No mais, que venhamos glorificar a Deus com os nossos corpos, porque também cuidar do corpo é um ato de amor próprio.